O governo dos Estados Unidos fez uma operação para retirar opositores de Nicolás Maduro da embaixada da Argentina na Venezuela, que, lembra você, está sob custódia brasileira. André Anelli, e o Brasil parece que não sabia muito como isso aconteceu? Não sabia e não sabe até o momento, né, Evandro? O Palácio do Itamaraty disse que ainda busca informações em relação a essa operação conduzida pelos Estados Unidos nas últimas horas e que acabou retirando, então, todas aquelas pessoas que estavam refugiadas na embaixada da Argentina, pessoas essas que são principalmente opositoras ao regime ditatorial de Nicolás Maduro em Caracas. Então, o governo brasileiro ainda tem buscado informações nesse sentido, lembrando que essas pessoas que estavam sob custódia ali, então, consequentemente do governo brasileiro, que estava, então, à frente da embaixada da Argentina, essas pessoas acabaram questionando o resultado das urnas que foi registrado no ano passado e que apontou, de acordo com o equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela, uma vitória de Nicolás Maduro, enquanto que, na verdade, a oposição dizia que havia vencido, de acordo também com organismos internacionais que acompanharam o processo de votação. A partir daí, o próprio governo brasileiro também acabou não reconhecendo o resultado em Caracas e, desde então, a Venezuela praticamente virou as costas para o mundo e agora esse é mais um episódio, então, daquilo que é uma crise política que afeta o país nos últimos anos. O governo brasileiro prometeu, por meio do Ministério das Relações Exteriores, se manifestar assim que receber novas informações a respeito dessa operação que foi conduzida pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que seria um equivalente ao ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho em Brasília. Piperno, como é que você avalia, né, essa operação que acontece numa embaixada que está sob custódia do Brasil, mas que sequer o país sabe o que aconteceu? Primeiro que eu tenho, assim, muitas reservas em relação a esse suposto desconhecimento do Brasil a respeito de como aconteceu isso. Primeiro porque eles estavam lá dentro, né? E veja, hoje de manhã... Simplesmente porque eles estavam lá sob custódia do Brasil. Assim, o Brasil teve um papel... por isso que todo mundo ficou meio impressionado, meio ressabiado. Sim, o Brasil teve um papel muito digno em relação a essas pessoas. O Brasil exerce, né, o controle dessa embaixada, né? Essa embaixada está sob custódia brasileira há 13 meses. Então, enfim, foi um papel importante da diplomacia brasileira. E aí, hoje de manhã, eu vi o Twitter da Maria Corina, do Edmundo Gonçalves, do Marco Rubio e de mais um monte, com fotos de todos eles, fotos deles lá na embaixada, depois, né, enfim, a informação de que eles já se encontravam em solo americano, depois um outro personagem dizendo que até mesmo a Itália participou dessas negociações. Essas pessoas tiveram que sair de território venezuelano. Também não é uma tarefa fácil. Então, pera lá. Então, eles saíram sem ninguém ver, saíram à revelia do Brasil, eles foram até o aeroporto de Caracas, embarcaram, ninguém viu. Assim, é óbvio. Mas acho que isso teria a ver com o quê? Com a estratégia do Brasil de manter a neutralidade? Porque o Brasil não reconhece necessariamente o governo de Nicolás Maduro, mas também não desconhece, né? Não admite que, ou não... questiona, assim como fizeram várias entidades internacionais, que ele foi eleito ali na butinada, né? Então, o Brasil tenta se equilibrar aí nessa... Né? Então, você acha que agora essa falta de manifestação teria a ver com isso? Vou ficar aqui na minha atrás da moita. Eu acho esquisito. Se eles estavam lá dentro e se todo mundo saiu, assim, de uma hora para outra... A não ser que alguém tenha invadido a embaixada brasileira, né? Algo muito estranho, até porque também uma das queixas desse grupo era que a embaixada vivia cercada. Houve um momento que, inclusive, eles ameaçaram cortar a energia elétrica, a água. Tá? Havia um cerco à embaixada. Aquilo não era exatamente um território livre, né? Nosso detetive Zé Maria Trindade tem alguma opinião? Eu acho que o Brasil sabia, né? É um movimento sigiloso, claro, né? E a surpresa foi tudo ali. Eu acho muito difícil, inclusive, que não tenha contado ali com a participação de pelo menos parte ali do poder da Venezuela. O Milei, presidente norte-americano, chamou de extração. E ele agradece aos Estados Unidos, né? Os poderes norte-americanos consideraram que foi bem sucedido, que o grupo está bem, né? Foi extraído
de lá da embaixada que fazia custódia, e Milei despreza o Brasil, né? Toca no não, agradece os Estados Unidos e esqueceu o tempo que o Brasil guardou lá os opositores ao governo da Venezuela. Uma embaixada, ela é como se fosse, eu digo como se fosse, tem gente que fala não é um território de outro país dentro do nosso, né? Mas é como se fosse. Ele é inviolável, segundo a legislação internacional. A gente convive muito com embaixadas aqui, né? Todos os países têm embaixadas aqui em Brasília. São embaixadas grandes, né? A embaixada dos Estados Unidos é muito protegida, muro alto, com muita tecnologia, rastreadores e tal, e muito, muito bem protegida a norte-americana. Mas todas as embaixadas têm a sua proteção. E é claro que lá também estavam o Corpo de Segurança brasileiro. O Brasil abandonou, no governo Jair Bolsonaro, a embaixada, inclusive os imóveis que ficaram abandonados lá no governo Bolsonaro, porque ele retirou todo. Até aliados do governo Bolsonaro disseram que foi um erro, né? Eu conversei com integrantes do governo Bolsonaro, na época, me diziam o seguinte: nós tínhamos que ter alguém lá até para coletar informações, para entender melhor o que está acontecendo lá e para repassar informações ao governo brasileiro. E o governo Bolsonaro tirou todo mundo. No governo Lula, foi preciso fazer uma reforma, a casa já estava invadida, e houve uma reforma e tal, e se estabeleceu primeiro o escritório de negócios e tal, depois a embaixada. Então, a embaixada é protegida, né, por acordos internacionais, mas também internamente. Fala, Gani. Exatamente esse ponto que o Zé levantou. A embaixada, inclusive, quando atacada, Evandro, é considerado um crime de guerra. Então, quando Maduro ameaça cortar energia, cortar água, pode ser enquadrado num crime de guerra, para mostrar o quão nefasto é o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Operação muito bem sucedida por parte dos Estados Unidos. Não sei se o Brasil sabia ou não, mas acredito que provavelmente sim. Mas o fato é que tiram aí opositores de um regime ditatorial. E termino meu comentário com uma dica de filme que mostra exatamente isso, mas numa outra embaixada, que é o filme Argo, ganhou Oscar, né? Que mostra o resgate de americanos na embaixada americana no Irã durante a Revolução Islâmica. Fica aqui a minha dica cultural. Boa, já vem até com cinema no fim do comentário, entrega tudo. Kriegner, você concorda que de fato foi uma operação que necessitou, que demandou sigilo e que agora deve continuar assim, inclusive por essas manifestações do governo? Com certeza, essa é a mesma perspectiva que eu tenho, e também acho que não vai vir à tona agora dizendo, o Brasil não viria à tona agora dizendo, não, nós sabíamos. Agora vai manter essa mesma imagem, justamente porque foi assim que aconteceu também, vale a gente lembrar, quando a Venezuela foi barrada no BRICS, agora que tentou entrar, e aí o Brasil votou contra, inclusive, e os outros países também votaram contra. Na verdade, o Brasil teve um posicionamento de afastar, né, mesmo antes de chegar ali para os outros países votarem. Maduro esperneou. Porém, o Brasil ficou em silêncio, não disse o porquê e tinha negado, nem porquê, como se tivesse ficado para outro lado, né? Até jogado a culpa aí nos outros membros do BRICS. Então, o Brasil tem feito esse jogo duplo. E eu acho que esse jogo duplo, ele é mais do que uma necessidade, talvez, de agradar uma base interna. Acho que é uma base doméstica, né? Porque a gente sabe que existe uma base de sustentação do governo Lula que é super apoiadora aí do regime de Nicolás Maduro, apesar de ser um regime criminoso e ilegítimo. Porém, eu acho que é mais do que isso. É também um conflito interno dentro do governo. A gente sabe muito bem que não é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é a voz final das estratégias de relações exteriores no Brasil. Quem tem colocado o dedo cada vez mais na política externa, especialmente quando a gente fala de América Latina, é o assessor especial da presidência, Celso Amorim. Então, ali pode ter tido algum tipo de ruído também, ou até nas próximas relações do Brasil, que faz o Brasil ter essa posição dúbia. Poderia ganhar extrema vantagem e respeito diante do cenário internacional, porque essa foi uma operação legítima. Ninguém vai se opor a isso, mas perde a chance porque não quer se indispor com o amiguinho ditador.